A paz do Senhor Jesus, irmãos, tudo bem com vocês? Irmãos, vocês sabiam que a nova aliança também tem lei? Muitas são as pessoas que não sabem disso. Por isso, quando elas escutam a palavra lei, respondem automaticamente: pela lei ninguém pode ser salvo. Mas isso acontece porque elas não entendem a diferença entre as obras da lei, que consiste na circuncisão na carne, sacrifícios pelos pecados, festas no modelo da antiga aliança, e a lei de Deus, que conduz à justiça e à santificação, formando o caráter de uma pessoa no amor. Primeiramente, o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo, como a nós mesmos. Irmãos, vamos diretamente ao texto e nós vamos entender melhor esse assunto. Para falar disso, eu escolhi o texto de Jeremias, capítulo 31, do 31 ao 33, aonde Deus promete fazer uma nova aliança com seu povo. E assim ele diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, quando eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Irmãos, gostaria de analisar com os irmãos 3 pontos, através de 3 perguntas. Primeiro ponto: o que é lei? Segundo ponto: quais são essas leis que são inscritas em nossa mente e coração? Terceiro ponto: quem as inscreve em nosso coração? Vamos ao primeiro ponto. O que é lei? No hebraico, a palavra lei é a palavra Torá. E essa palavra Torá é instrução. Então temos a instrução da antiga aliança e a instrução da nova aliança. Vejam que na leitura que fizemos o Senhor diz: essa é a nova aliança que farei, não conforme a antiga, porque anularam a minha aliança. Irmãos, quando o Senhor tirou o povo da terra do Egito, ele os trouxe ao deserto do Sinai. E ali Deus entrou em aliança com o povo, lhes transmitindo a sua lei. E que lei que foi essa? Os 10 mandamentos. Porém, o povo anulou a aliança com Deus 40 dias depois, fazendo um bezerro de ouro para si. Pois
A aliança do Senhor não foi recebida por fé, e a lei de Deus foi parar em tábuas de pedras, chamadas de tábuas do testemunho, pois testemunhavam a dureza do coração daquele povo, e que por essa dureza quebraram a aliança com Deus. Testemunho dado quando Moisés quebrou as tábuas da aliança. Nisso foi dado ao povo toda aquela lei, que consistia em ordenanças e sacrifícios pelo pecado. Nisso podemos entender o segundo ponto, a segunda pergunta. Quais leis são essas que Deus promete na nova aliança escrever em nosso coração? São as leis que foram parar em tábuas de pedras, os 10 mandamentos. É por isso que em Romanos, capítulo 2, versículo 13, o apóstolo Paulo diz: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Se você ler o contexto, Paulo está fazendo referência aos 10 mandamentos, pois ele diz em Romanos 2, do 21 ao 28, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não deve cometer adultério, e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela porventura considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Os judeus não queriam aceitar que os gentios fizessem parte da nova aliança com Deus sem que eles entrassem primeiro pela lei de Moisés. E o apóstolo Paulo estava nesse combate com os judeus, para mostrar que os gentios não precisavam se circuncidar e entrar pela antiga aliança, mas que Cristo era o ministro da circuncisão, e se os gentios guardavam a lei, logo a incircuncisão deles se tornava circuncisão. Pois como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 7, acho que versículo 19, a circuncisão não é coisa alguma, nem a incircuncisão nada é, mas o que vale é guardar os mandamentos de Deus. Porque o somente ouvir e falar
Mas ser transgressor da lei não adianta nada, porque o pecado é a transgressão da lei, como está escrito em 1 João capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Por isso, a fala de Paulo em Romanos 2, verso 13, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Irmãos, será que isso anula a graça de Deus? De maneira nenhuma, porque a graça consiste em que Cristo fez o que não poderíamos fazer, para que nós, tendo acesso a essa graça, vivamos em santificação, na prática de boas obras, na lei que, em resumo, se cumpre no amor. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento e de todas as forças, e amar o próximo como a nós mesmos. E isso vem através da transformação da mente. Romanos 12, verso 2 diz: e não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nisso, aquele que roubava, se convertendo ao Senhor Jesus Cristo, não roubarás. Quem adulterava, não adulterará. Quem cobiçava, não cobiçará. Quem desprezava pai e mãe, honrará teu pai e tua mãe. Quem cultuava ídolos, imagens de escultura, pensando com isso servir a Deus, Êxodo capítulo 20, versículo 4 ao 6. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Irmãos, em 1 Coríntios, no capítulo 3, Paulo diz que nós somos o santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em nós e que Cristo é o fundamento, o alicerce sobre o qual somos edificados como santuário para o Senhor, e que nenhum outro fundamento pode ser posto em lugar de nosso Senhor Jesus Cristo. Se alguém coloca Maria, ou seja, quem for, em lugar do Senhor Jesus, está tirando o fundamento, e tirando o fundamento, está destruindo o santuário de Deus. É por isso que Paulo ele vai concluir dizendo: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 10 ao 17. E assim será com toda falsa doutrina, que não passa de madeira
feno e palha, será queimada pelo fogo, e quem a estabeleceu haverá queimar, podendo ele mesmo se queimar no grande dia do julgamento. Para finalizar, o ponto 3. Quem escreve a lei de Deus em nosso coração? O Espírito Santo que habita em nós. Irmãos, esta é a obra do Espírito Santo em nós. Inscrever as leis de Deus em nosso coração. E isso não anula a fé e a graça de Deus. Pelo contrário, essa obra confirma nosso acesso à graça e a fé que há em nós. Porque pelas obras de Cristo, fazendo aquilo que não poderíamos fazer, é que temos acesso a esta graça, de modo que a fé opera em nós com as obras, nos conduzindo à santificação. Como está escrito, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, essa é a aliança que temos com o Senhor, onde pelo sangue de seu Filho somos purificados, tendo assim acesso à graça de Deus por meio da fé, na qual o Espírito do Senhor inscreve suas leis em nosso coração, de modo que, combatendo com a nossa carne, tenhamos boas obras, buscando a santificação, para, por fim, podermos receber a coroa da vida, a vida eterna com Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Se você não é inscrito no canal, eu peço por favor que você se inscreva, que deixe o seu like e compartilhe os estudos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.